A marca registrada que caracteriza os filmes da franquia Velozes e Furiosos são as cenas que desafiam descaradamente as leis da física, algo que os verdadeiros fãs de corridas de rua já sabem lidar. Desde o primeiro filme da franquia comandada por Vin Diesel, é possível perceber que as leis da física, ou leis naturais, são simplesmente ignoradas. Até porque nessa altura do campeonato, se a pessoa busca assistir Velozes e Furiosos com outra intenção que não seja se divertir, então escolheu o filme errado. Apesar dessa regra ser praticamente colocada antes de começar cada filme, como o recente Velozes e Furiosos 10, ainda existem haters de plantão para crucificar as produções. Seja como for, existem cenas absurdas em toda a saga Velozes e Furiosos. E é justamente sobre esses momentos que desafiam as leis da física que vamos falar agora. A cena em questão que vamos falar a seguir é tão surreal, mas tão surreal, que merecia estar em primeiro lugar de qualquer lista. Como em Velozes e Furiosos tudo é possível, e ninguém perde tempo, uma hora ou outra, era de se esperar que eles fossem parar no espaço. E isso realmente aconteceu. Para ser mais exato, isso aconteceu em Velozes e Furiosos 9. No filme, Roman e Tej decolam para o espaço em um carro modificado, equipado com foguetes e trajes espaciais caseiros. A missão? Desarmar manualmente um satélite. Agora, isso foi cientificamente preciso? Absolutamente não. Bem, usando outras palavras, nesse mundo a física não é um obstáculo, mas sim um convite para a imaginação e a criatividade. No sétimo filme da franquia, Vin Diesel consegue fazer com que um carro pule de um arranha-céu para o outro em Abu Dhabi, e até com alguma relativa facilidade. Mesmo depois de ser atingido por um tipo de granada, aparentemente as leis da física foram superadas mais uma vez. Depois do primeiro pulo, digno de fazer parte do filme Missão Impossível, ao pousar no segundo prédio, eles percebem que o freio estourou. Aparentemente não se fazem mais freios como antigamente. E foi então que Toretto decidiu que tem que saltar novamente para um terceiro arranha-céu. Isso é praticamente uma terça-feira normal na vida deles. Bem, caso não fosse o fato do carro estar sendo atingido no ar, isso poderia até ser mais real. O físico Lee Loveridge disse que se Dom tivesse conseguido acelerar o carro a 160 km por hora antes do primeiro salto, e tanto o vidro quanto o vento não oferecessem resistência de alguma forma, os saltos poderiam ser extremamente mortais. Se os amortecedores dos carros não estivessem especificamente preparados para essa manobra insana, o carro e qualquer pessoa dentro dele seriam destruídos sempre que pousasse. E mesmo que Dom saltasse daquele carro em alta velocidade, ele se moveria tão rápido que não conseguiria evitar sair pela janela. No sexto filme, a grande família agora está lutando contra tanques, algo muito diferente das clássicas corridas dos 5 filmes anteriores. O clímax da perseguição acontece quando Vin Diesel salta de um carro que acaba de colidir com uma barricada para pegar Letty, interpretada por Michelle Rodriguez, que acaba de ser atirada para fora do tanque. Bem, não é de hoje que sabemos que a quantidade de movimento de um objeto é o produto de sua velocidade pela sua massa. E isso torna a cena de Velozes e Furiosos totalmente impossível. Quando Letty está em cima de um tanque em alta velocidade que bate, ela é lançada para a esquerda no ar. Dom acompanha a velocidade do tanque e se lança do carro para cima e para a direita. Ele começa a pegá-la enquanto ela está viajando para a esquerda e direciona seus corpos para pousarem em um para-brisa à direita. Como eles estão se movendo aproximadamente na mesma velocidade, Dom precisaria pesar muito mais do que Letty para superar seu impulso. Fora isso, é algo que ignora completamente as leis da física.
Brasil como o cenário principal. E é nesse contexto que vemos outro exemplo de que nenhuma lei da física existe nessa realidade. Nesse filme, ao invés da família apenas saquear uma determinada quantia do banco, eles decidem, como se fosse algo possível, roubar o cofre inteiro de uma vez. Literalmente o cofre inteiro. Assim, o que vemos é uma perseguição em alta velocidade pela cidade, com o enorme cofre de metal amarrado em 2 carros. Bem, vamos estimar que o peso combinado do cofre e dos 100 milhões de dólares alojados dentro dele chega em algo próximo de 14 mil quilos. Depois de levar em conta a massa dos carros e o atrito da estrada, podemos prever também que os carros se locomoveriam em uma velocidade muito menor, quase que parando. Inclusive, é um milagre absoluto que nenhum pedestre tenha partido dessa para uma melhor. No 8º filme da franquia, ocorre uma cena tenebrosa quando a cyberterrorista Cypher, interpretada pela talentosíssima Charlize Theron, passa a controlar à distância uma horda de carros em Nova York. Os fãs chamam esse momento de carros zumbis, pois a vilã hackeia uma frota de carros estacionados e persegue seu alvo como se fosse um tiro ao alvo em massa. Esse nível de hacking e precisão nunca seria possível, e logicamente, bastaria uma pessoa em um carro hackeado, puxando o freio de mão manual para causar um engavetamento ou atolamento e parar tudo. Se você achava que patinar no gelo era difícil, que tal uma perseguição em alta velocidade e ainda por cima de um submarino? Bem, essa treta também acontece no 8º filme. E bem, essa cena em questão envolve grande batalha em um lago congelado, onde a turma tem que enfrentar um submarino gigantesco completo com mísseis. Simples assim. A pergunta para a qual parece não existir uma resposta certa é a seguinte: como é que um comboio inteiro de carros conseguiu continuar em linha reta sem escorregar ou bater no gelo que se quebrava rapidamente? E ainda por cima, ao mesmo tempo, enfrentar um submarino nuclear? No filme da franquia lançado em 2019, temos em foco a relação de amor e ódio dos personagens interpretados por The Rock e Jason Statham. De qualquer forma, a cena que vamos falar por aqui envolve literalmente o personagem de The Rock agarrando um helicóptero com as próprias mãos. Já vimos esse tipo de coisa antes, em filmes da Marvel. Mas esses eram super-heróis com poderes totalmente fictícios. Em Velozes e Furiosos, até onde sabemos, o único superpoder dos personagens é a imortalidade, e nada mais do que isso. Tudo bem que aqui temos The Rock, um cara que realmente é um pouco acima da média, mas ainda assim, o filme dá a entender que ele é apenas um humano. Então só nos resta imaginar o que aconteceria com seus braços nesta situação. O prêmio para o maior erro de cálculo da franquia vai para a famosa cena de Velozes e Furiosos 6. No filme, Owen Shaw força a irmã de Dom, Mia, a entrar em um avião e tentar decolar. A tripulação de Dom acelera em uma pista para salvá-la. A sequência inteira dura cerca de 13 minutos. Bem, um avião se movendo rápido o suficiente para decolar estaria se movendo a mais de 160 km por hora. Se o avião estivesse indo tão rápido quanto o filme sugere, a pista deveria ter mais de 40 km de extensão. A pista mais longa do mundo não tem nem 6 km de comprimento. Enfim, ou eles constroem pistas desnecessariamente longas no universo Velozes e Furiosos, ou os roteiristas simplesmente não pesquisaram direito. Lançado em 2015, Perdido em Marte, é um filme de ficção científica dirigido por Ridley Scott. O filme praticamente passa essa mensagem principal.
Precisamos explorar os limites da ciência e da engenharia para alcançar o impossível. A trama gira em torno de um astronauta chamado Mark Watney, interpretado por Matt Damon, que fica preso em Marte após uma missão espacial dar errado. Ele precisa usar sua engenhosidade, conhecimento científico e habilidades de sobrevivência para encontrar uma maneira de sobreviver, até que uma possível missão de resgate seja possível. É comum que filmes de ficção científica, apesar de seus esforços em serem precisos cientificamente, contenham alguns erros ou simplificações para fins de narrativa e entretenimento. Mesmo assim, existem alguns erros científicos que não deixamos passar despercebido no vídeo que você vai ver a seguir.